Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é num tema super importante. Estratégias que funcionam para a saúde coletiva no serviço público. A gente vai se basear num artigo bem interessante lá do blog Educamundo, da Cibele Andrade. Ela é psicóloga e tem MBA em macroeconomia, então traz uma visão, assim, ampla. Nossa ideia aqui é sacar por que a saúde coletiva é mais do que só médico e hospital, né? E como isso pode, de fato, mudar a vida das comunidades. O artigo já começa falando de coisas que a gente vê por aí. Fila em posto, doença crônica aumentando. Exato. São sinais, né? Sinais de que aquele modelo tradicional, muito focado só na doença e no indivíduo, já não está dando conta de tudo. A saúde coletiva, ela aparece justamente como uma resposta a isso. Quando você vê, tipo, diabetes, hipertensão, coisas que poderiam ser evitadas, né? Uhum, preveníveis. Isso, preveníveis. Ou quando a comunidade reclama muito do acesso, da qualidade, ou quando a diferença de saúde entre um bairro e outro é gritante. Aí acende um alerta. Entendi. E o ponto central que o artigo da Cibele levanta e que é fascinante são os tais determinantes sociais da saúde. Ah, os DSS. Já ouvi falar. Isso, os DSS, pensa assim, são as condições onde as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Tipo renda, escolaridade, onde mora, essas coisas. Exatamente. Moradia, saneamento, acesso à educação, trabalho digno, tudo isso influencia demais na saúde. Não adianta só tratar a pessoa no posto se ela volta para um ambiente que adoece, entende? Fica enxugando gelo, né? Perfeito. Ignorar os DSS limita muito o que a gente pode fazer. Tá. E quais seriam então os benefícios de encarar esses determinantes de frente, de adotar essa abordagem mais coletiva? O que o artigo diz que a gente ganha com isso? Olha, os ganhos são bem significativos. Primeiro, o artigo fala muito da redução de custos a longo prazo. Porque prevenir é mais barato que tratar, certo? Exato. Investir em prevenção, em melhorar essas condições de vida, evita gastos enormes lá na frente com doenças e internações. Mas para mim o mais legal é o empoderamento da comunidade. Como assim, empoderamento? As pessoas deixam de ser só pacientes, esperando atendimento, e passam a participar ativamente das decisões sobre a saúde do lugar onde vivem. Elas viram agentes de mudança. Isso é poderoso mesmo. Muda a lógica toda. E aí, imagino a qualidade de vida geral melhora. Com certeza. E o sistema fica mais justo, mais equitativo. A ideia é diminuir aquelas desigualdades que a gente comentou. Beleza. Mas como fazer isso acontecer na prática? Porque no papel é bonito, né? Mas e no dia a dia? O artigo dá umas pistas? Dá sim, ele sugere um processo assim bem estruturado. Primeiro passo, análise da comunidade. Tem que entender a fundo quais são as necessidades reais daquele lugar. Não chegar com receita de bolo, né? Nada disso. Ouvir, diagnosticar. Quais são os problemas? Quais determinantes sociais estão pegando mais ali? Depois disso, vem o planejamento estratégico. Um plano específico para aquela realidade. Isso. E aí um passo crucial, mobilização social. Tem que trazer a comunidade para junto, para discutir o plano, para opinar, para se envolver mesmo. Faz sentido. Engajar o pessoal. Depois é partir para a ação, para a execução do plano. E, fundamental, monitorar o tempo todo. É aí que entra a vigilância em saúde, que funciona como um termômetro, sabe? Para ver se está dando resultado, se precisa ajustar. Exatamente. Acompanhar indicadores, ver o que está mudando. E, por fim, avaliação contínua. O ciclo se fecha e se refaz. O artigo até menciona ferramentas, tipo softwares de gestão, oficinas com a comunidade. Legal. É um ciclo. Entende, planeja, envolve, age, acompanha e ajusta. Parece fazer sentido. Mas, sempre tem um mais, né? Quais os desafios? O artigo aponta dificuldades. Aponta, claro. As vantagens são ótimas. Prevenção, usar melhor dinheiro público, inclui mais gente. Mas tem obstáculos. O investimento inicial pode ser um deles, né? Mudar a forma de trabalhar exige recursos. E imagino que engajar a comunidade nem sempre seja fácil. Com certeza. Pode ter resistência, desconfiança, e os próprios profissionais de saúde precisam de treinamento para pensar e agir nessa lógica mais ampla, para além da consulta individual. É uma mudança de cultura também, né? Totalmente. E para dar certo, então,
O que o artigo recomenda para, digamos, aumentar as chances de sucesso? Bom, primeiro, reforça muito a análise do contexto local. Cada lugar é um lugar. Segundo, construir parcerias fortes. Ninguém faz saúde coletiva sozinho. Tem que juntar posto de saúde, escola, ONG, associação de morador, prefeitura. Uma rede, né? Uma rede. Ter metas claras para saber aonde se quer chegar. E, de novo, monitorar e ajustar sempre. Não ter medo de corrigir a rota. O artigo até cita Belo Horizonte como um exemplo positivo dessa integração. Interessante. E os erros que não podem acontecer de jeito nenhum? Aquelas bancadas que botam tudo a perder. O artigo alerta para alguns clássicos. Primeiro, falha na comunicação com a população. Se as pessoas não entendem o que está sendo feito, não se engajam. Comunicação é tudo. Segundo, subestimar a importância dos líderes comunitários. Eles são a ponte, conhecem a realidade como ninguém. Ignorá-los é um erro grave. Verdade. E terceiro, um erro muito comum. Implementar um monte de ação e não monitorar direito. Fazer por fazer sem medir o impacto. Aí não dá para saber o que realmente funciona. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, a saúde coletiva é basicamente uma mudança de chave, né? Uhum. Sair daquela coisa de só apagar o incêndio da doença individual e começar a olhar para as causas, para os fatores que afetam a saúde da comunidade toda. Exatamente. É um trabalho mais complexo, que exige planejamento, exige participação de todo mundo, uma visão mais integrada das coisas. Perfeito. E para quem está nos ouvindo, acho que o principal é perceber isso. A nossa saúde não depende só da gente, individualmente. Ela está super conectada com o lugar onde a gente vive, com a sociedade. E entender a saúde coletiva mostra também o poder que a comunidade organizada tem para lutar por melhorias, para gerar mudanças reais na qualidade de vida de todo mundo. E fica aqui uma reflexão final que o artigo inspira. Se esses determinantes sociais são tão importantes e muitas vezes tão ligados a questões maiores de estrutura econômica, política, até que ponto só a ação local e o engajamento da comunidade dão conta do recado? Boa pergunta. Que outras barreiras, talvez mais estruturais, mas lá de cima, precisam ser enfrentadas para que a saúde seja de fato um direito para todos de forma plena? Fica aí para a gente pensar.